Sejam muito bem-vindos ao Tenho Tanto para Falar, um podcast para inspirar você a se inspirar. Hoje, nessa retomada do Tenho Tanto para Falar, conto com a Roberta. Vai, Roberta! Quanto mais eu sigo o meu saber interno de forma consistente, corajosa, objetiva, mais objetiva e bela minha vida exterior se torna. Quanto mais eu vivo pelo meu próprio saber, mais minha vida se torna minha própria e menos medo eu sinto. Eu confio que o saber vai estar comigo, não importa onde eu vá, me indicando a próxima coisa certa. Uma coisa de cada vez, me guiando até meu lar. Como saber? Momento de incerteza surge. Respire, volte-se para dentro. Mergulhe, sinta e procure saber mesmo que seja difícil. Faça a próxima coisa para a qual o saber instigue você. Deixe estar, não se explique, repita para sempre, para o resto da vida. Continue a diminuir a distância entre o saber e o fazer. Beta, eu amo esse livro, você sabe, né? Esse é o livro Indomável. E ela leu uma parte que é do capítulo Saber. A gente resolveu abrir essa edição do Tenho Tanto para Falar com esse texto, porque ele conversa diretamente com o que a gente tem vivido nesses últimos anos. Quando eu tomei mais consciência e iniciei toda a minha jornada, eu pensei que a minha jornada poderia ser interessante para outras mulheres também. E desde então, todo o meu esforço, o meu saber, né, como diz nessa parte do livro, gira em torno de inspirar outras mulheres a se inspirarem e a despertarem para a sua essência. Eu comecei lá atrás, na época da pandemia, com esse podcast, como uma forma de dar vazão a tudo que eu estava aprendendo. Por isso que eu tenho tanto para falar. Porque tudo que eu colocava dentro de mim, eu queria expor com a minha essência, com o meu olhar. E ao longo do tempo, ele foi evoluindo. Desde o ano passado, eu pausei o podcast, porque eu precisava entender aonde que ele entrava no momento que eu e a Roberta estamos. O Tenho Tanto para Falar, ele é um lugar seguro de partilha de conhecimentos. Hoje, eu e a Roberta, através das mentorias, dos workshops, a gente compartilha a nossa experiência com outras mulheres, co-criando os futuros emergentes de cada uma delas. E foi por meio dessa construção que a gente criou o método In and Out, que a nossa missão com esse método é ajudar as mulheres a mergulharem na sua essência. Para quê? Para elas poderem projetar a sua vida. E não precisa começar com nada grandioso, não, né? A gente pode dar um passinho de cada vez. A gente vai junta, dando os pequenos passos, celebrando junto cada vitória. Para quê? Para que no final a gente possa colocar no mundo os nossos projetos. E como parte disso tudo, eu estou aqui com a Roberta e convidamos uma pessoa muito especial, que é a Lela. Mas antes, Lela, a Beta vai te apresentar um pouquinho, hein? Ai, muito feliz de estar aqui, gente. Lela, muito feliz, seja muito bem-vinda. Bom, gente, a Lela embarcou com a gente nessa jornada no ano passado. De um lado estava lá uma mulher potente, criativa, curiosa, com muita vontade de colocar seu projeto no mundo, sabe? Era isso que a gente via nela. E do outro estava a Cris e eu. E a gente pronta para ajudar a realizar o seu sonho. As sementes plantadas nos nossos encontros, foram vários, renderam frutos e a Lela já está realizando seu sonho. Continua aqui com a gente para saber. Essa história ganha mais colorido quando contada pela própria Lela. Lela, fala um pouco para a gente. Quem é a Lela? Gente, que alegria estar aqui com vocês novamente. Bem, a Lela, na verdade, foi batizada como Ana Valéria, né? Lela é um apelido que minha irmã me deu quando eu era bem pequenininha. E eu acho que, já falando um pouquinho, né, quem sou eu, assim, qual é o meu plano, né, na vida. Bem, eu sou mineira de Belo Horizonte,
antes de eu, né, falar, sou mãe do Gabriel e do Felipe. Minha formação primeira foi arquitetura e urbanismo. Depois eu trabalhei com turismo durante muitos anos, com intercâmbio cultural, que eu acho que foi meu primeiro flerte com a adolescência, né, com a ebulição e as transformações todas que a gente vive nessa fase, né, da pré-adolescência e da adolescência. Depois tive uma cafeteria há muitos anos, que foi um período de diminuição de ritmo para poder criar os meus filhos nos primeiros anos, né? Com mais presença e mais desacelerada, que foi, na verdade, quando surgiu esse projeto, que vocês duas, Cris e Roberta, foram as doulas dele. Eu sou muitíssimo grata por ter tido a ajuda de vocês para fazer esse projeto nascer. Então, essa é a Lela. Ai, Lela, adoro a sua história. E agora, o que a gente queria saber? Como é que esse sonho, como é que o projeto Gema, ele se conecta com a vida que você está construindo? Como é que a Lela pessoal se conecta com o Gema, com o projeto? Legal, legal. Bem, eu acho bom, Cris, você trazer essa palavra sonho, porque eu acho assim, que eu percebo hoje que acontece um pouco na maternidade, que só explicando, né, eu não falei uma coisa importante, minha última formação foi educação parental, né, é uma profissão que muitas pessoas nem sequer sabem que existe, né, ainda. O educador parental, eu me formei pela Escola da Parentalidade Positiva de Portugal, com a Magda Gomes, que é maravilhosa, e há 6 anos atrás. E de lá para cá, eu tenho feito realmente um mergulho profundo no que é a maternidade, né? E em todo o impacto da maneira que a gente vive a maternidade, como é que ela impacta na infância e na adolescência dos nossos filhos, né? Eu brinco que a educação parental, muitas pessoas procuram a educação parental para saber sobre os seus filhos, como educar os seus filhos. E na educação parental, na verdade, a gente vai falar sobre nós, como mães e pais, né? Então, eu percebo que durante a maternidade a gente muitas vezes esquece essa palavra, sonho, sonhar. A gente esquece de sonhar na maternidade, a gente fica tão envolvido com a tarefa, com a responsabilidade que é criar um outro ser humano, né? Então, eu adoro quando você me faz, né, quando vocês fazem essa primeira pergunta que é sobre o sonho, porque também faz parte desse projeto e desse processo que a gente resgate quais são os nossos sonhos, né? Então, o meu sonho profissional, quando eu resolvi realmente dedicar minha vida, né, de corpo e alma para esse projeto, ficou muito claro que é honrar e defender a infância, né? E como eu escolho fazer isso? A infância e a adolescência, eu digo hoje, né? Meus filhos estão na adolescência, Gabriel tem 15 anos, Felipe tem 14, né? Então, como é que eu escolho fazer isso? Eu escolho honrar a infância, proteger a infância, cuidando dos pais, cuidando dos cuidadores. Essa é a minha escolha e esse é meu sonho. Então, eu tenho vivido procurando esses caminhos para fazer isso acontecer. E não me esquecer que, além da Lela profissional, eu tenho um sonho pessoal, né? Que eu acho que é esse sonho que fica meio empoeirado, e no meu caso também ficou empoeirado durante muitos anos, né? O meu sonho é conhecer o mundo. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é viajar. Então, eu tenho procurado resgatar esse sonho, né? Para me realizar de forma equilibrada, né? Me realizar profissionalmente e me realizar também como pessoa. Então, eu acho que essa costura, né? É como se eu tivesse procurando esse caminho na minha vida de equilibrar os papéis, né? E com isso fazendo também um convite para essas mães e esses pais que vêm comigo junto no projeto. Achei isso muito legal que você falou. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Claro. que eu acho lindo quando você fala que é honrar a infância, né? Protegendo quem protege, quem cuida, né? Uhum. Porque a gente sabe, eu acho que não é a grande maioria, mas eu me incluo que, assim, eu, quando tive meu filho, eu não sabia o que eram aqueles 3 primeiros meses.
Porque eu falo para todo mundo que os pais enganam a gente, né? As mães enganam a gente quando a gente engravida. Ninguém conta tudo que é remexido dentro da gente naqueles 3 primeiros meses, né? Hoje eu estava até conversando com a minha terapeuta e eu falei que eu sou uma pessoa que eu tenho um masculino muito forte, né? E meu feminino é muito tímido. E eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o meu feminino foi na maternidade. Por quê? Porque não tem planilha Excel, não tem planejamento, né? Não, aqueles 3 primeiros meses eu tenho que aflorar a minha intuição, ponto. Mais nada, porque a minha intuição é o que vai fazer eu cuidar do meu filho. Por mais que você leia, que tenha milhões de livros, o meu filho não estava em nenhum daqueles livros. Não estava. O meu filho não tinha aqueles horários que você... Não tinha. Ele era totalmente diferente. Tive que criar. Então, foi ali que eu vi que eu sentia falta de ter o feminino tão aflorado e que eu não tinha. E que hoje eu trabalho tanto para ele crescer cada vez mais. E quando você fala honrar a infância, você está falando... Eu entendo que você está falando não só do externo, da infância do seu filho, mas eu acho que é um resgate da nossa infância. Sempre. E aí teve um vídeo que eu vi no seu canal, não me lembro qual, que você fala que a infância é um lugar que durante a nossa vida toda a gente vai voltar. E isso pegou muito forte para mim. E aí, pode ser que eu esteja viajando aqui, tá, gente? Mas, assim, você me falou que infância é um lugar que a gente sempre volta. A gente fala que a maternidade é um resgate, né? Porque você vai ter que olhar para dentro de você, porque não existe fórmula, né? Aí você faz um resgate. E tem o sonho. E tem um sonho. E aí, como é que a gente mistura isso tudo e vai atrás da sua hashtag, que é o ativismo amoroso? Ou seja, a gente está lidando com coisas muito profundas. Infância, sonho e resgate da essência. Como que a gente faz isso tudo para criar esses seres humaninhos? Sim, ai, que pergunta maravilhosa. Entregar para o mundo, né? Entregar para o mundo. Maravilhosa a sua pergunta, Cris, e a sua costura, na verdade, né? Uma linda costura que você fez. Porque o que acontece? O que a gente percebe? Assim como nós, né? Você deu um excelente exemplo, né? Quando seu filho nasceu, você, foi jogada numa realidade totalmente nova, sem ter sido preparada para aquilo, né? Então, o primeiro ponto que eu gosto de convidar é o seguinte: muito provavelmente, e de forma ainda mais complicada, assim foi com os nossos pais, especialmente com a nossa mãe. Então, eu acho que esse é o primeiro convite que eu gosto sempre de fazer, que é o seguinte: eu tenho falado sempre muito assim, que eu acho que essa caminhada, né, que a gente decide empreender, há uns tempos atrás eu tinha muita dificuldade de falar que a gente precisava estudar para ser pai e para ser mãe. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu faço esse convite com a maior naturalidade do mundo e acho que a melhor forma da gente fazer isso é olhando para trás para andar para frente, né? Para empreender essa caminhada. Então, quando você fala isso, né? Quando eu falo isso de a infância é um lugar que a gente sempre vai visitar, é porque, na realidade, a maioria das nossas dores, das nossas dificuldades, das coisas que nos impedem de ter a vida que a gente deseja, a grande maioria delas vai estar na infância, né? Então, a gente vai ter que investigar um pouco, acender um pouco as luzes, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lembrar da minha infância. Não sei como é que é com vocês. Se vocês quiserem depois me contar um pouquinho, se vocês têm lembranças, né? Porque quando a gente faz esse convite para acender algumas luzes da nossa infância, vão começar a vir para nós frases que nós ouvimos repetidamente, situações que nós vivemos, que nos fazem compreender atitudes que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, no meu caso, uma frase que era muito frequente da minha infância era assim, ó: o que custa? Não custa nada. O que custa você dormir na casa da sua amiguinha que você não queria ir dormir? Né? O que te custa? Então, assim, custou para mim muitas coisas e custa a minha dificuldade de não saber falar não.
né? Então, não sei como é que é para vocês, assim, se vocês têm lembranças da infância. Eu tenho muita, mas eu tenho frases que me limitam hoje e que ainda martelam na minha cabeça. Até porque eu sou a mais nova de três, né? Então você imagina, Uhum. eu fui limitada por muitos lados. Já eu tenho muitas lembranças também, mas eu sou a mais velha. Eu hoje vejo assim o quanto ser a mais velha com uma expectativa. Meus pais são muito, como posso dizer, caxias. Então eu absorvi muito isso de ser a certinha e Uhum. de ser aquela que nunca desagrada, Uhum. que sempre faz tudo para todo mundo e que não pode tem uma frase até que o filho meu tem que ser exemplo. Filho meu Uhum. tem que ser exemplo. Filho meu tem que Uhum. ser exemplo. E essa frase é muito engraçada, porque outro dia, conversando com a minha mãe, ela também ouviu muito essa frase da mãe dela. E eu fico até arrepiada, porque hoje, com meu filho, eu olhando para ele, cada vez mais, aquilo que você falou, Lélia, que a Cris trouxe, cada vez mais eu me identifico e me lembro de Sim, situações, e eu, né, às vezes, muitas vezes é um desafio, e muitas vezes situações que eu já esqueci, e aí, muitas vezes, eu acabo caindo até no erro de confrontar a minha mãe, no bom sentido, sim, né? De tentar sim, resgatar da onde aquilo ali veio. sim, E sim. aí tentar mostrar para ela um outro lado. E que Uau. e aí o principal assim que eu acho às vezes é que a pessoa fala assim: "Ah, aquela história eu não tenho trauma". Mas o trauma não precisa ser os grandes traumas. Você não sofreu uma violência, mas são Sim, frases que você ouviu ao longo da sua vida. Eu tenho coisas que filho meu tem que ser exemplo. Por exemplo, menina não joga bolinha de gude. Eu amava jogar bolinha de gude. Eu sim, amava jogar bolinha de gude. E eu ganhava dos meninos. Eu era muito boa naquilo. E eu amava. E eu tinha que esconder as minhas bolinhas de gude. Bolinha sim, de gude. Porque minha mãe dizia para mim que menina não jogava bolinha de gude. sim, E aí depois eu fui entender, quando eu era adulta, ela um dia me confessou que, na verdade, a minha avó não deixava ela jogar bolinha de gude. E ela adorava jogar bolinha de gude. sim. E ela simplesmente passou isso adiante. Sistêmicos, né? Esse é o nosso sistema, né, Roberta? É como o nosso sistema funciona. Então, assim, nossa, excelentes exemplos que você trouxe. E eu até vou aproveitar, né, a sua fala, no que você falou assim, às vezes eu confronto a minha mãe. E isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, eu ainda tenho muita dificuldade para fazer isso. E que foi uma coisa que, quando eu descobri esse conceito do livro, né, da autocompaixão feroz, da Christine Neff, né, que ela fala, a autocompaixão feroz é isso. É quando você fala confronta, vem isso para mim. É uma defesa do nosso espaço. E quem cresceu como nós, eu me identifico muito com você, né? Eu também sou a mais velha, eu também cresci a boazinha, né? Que não dava trabalho, nem nada assim. Então, quando a gente faz isso, a gente está se defendendo, né? Na verdade, a compaixão feroz ela é o limite que a gente vai colocar no outro. E muitas vezes a gente precisa colocar também o limite da nossa mãe no nosso, né? E é muito difícil, né? Essa é Muito, a parte difícil. é muito difícil porque parece um desrespeito, né? A gente também ouviu que isso era um desrespeito, né? Então, por isso que quando eu falo que a gente traz da educação parental para uma educação menos autoritária, com menos autoritarismo, né? O autoritarismo implica acima e abaixo, eu estou acima de você, eu sou seu pai e sua mãe, né? Você me deve obediência, né? E quando a gente traz para autoridade, ao invés de autoritarismo, né? Porque a autoridade continua sendo, concorda? É você que decide, você é Claro. a mãe. Eu decido aqui em casa, né? Que horas vocês vão dormir, que horas, porque eu sou a autoridade, mas não é com autoritarismo. Então, essa virada de chave, para mim, é uma das viradas de chave mais importantes da parentalidade. Porque a gente começa a entender, inclusive, que os nossos filhos também serão nossos mestres. E que mestres. Sim, Isso aí é o meu maior aprendizado, gente. mas Gente, é o Matheus assim. está com 13 anos. O Matheus está com 13 anos. Ô, Lela, a frase do Matheus, quando a gente ficou confinado, ele tinha 11 anos, eu acho, né? No confinamento, e que a gente sentou, nós três,
e falamos assim, o que a gente faz agora? A gente volta para o Brasil? Porque a gente estava aqui, eu vim fazer o mestrado estava online. A gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, e a gente assim, o que a gente faz? Ele virou para mim e falou, mãe, eu acho que não está no momento, porque eu estou agora começando a fazer minhas amizades em Portugal. Sim. Então, assim, quando você para, né? E é isso, você dá ouvido às crianças, elas têm muito a te ensinar. Muito. Muito. Nossa, demais. Então, assim, essa frase, o que você vai responder? Eu olhei para o Fernando e a gente falou, então tá. Pronto. Não tinha. É isso Não mesmo. tinha. E para ele era tão simples, Lela, porque a gente fica, né? Dinheiro, a família vai morrer, você não vai, você tem muita coisa pipocando. Ele vê os fatos. Né? Eles são mais limpos, né, Cris? Eles estão mais limpos, eles estão mais limpos mesmo, né? A palavra assim, né? E a minha grande preocupação e do Fernando era o seguinte, pô, o que a gente está fazendo com a vida do Matheus? Porque, na verdade, a gente voltar era muito mais para proteger ele, porque para mim, para o Fernando, realmente não ia mudar lá muitas coisas. Sim. Mas era a proteção dele ficar aqui sozinho. E ele responde com uma maturidade dessa. Olha isso. Olha que interessante, tudo que está por trás dessa historinha que você contou, né? Primeiro, né, uma forma de educar de forma participativa, né? Então, vocês dois estavam ponderando as coisas, né? Porque talvez, por exemplo, não teria condição, por causa de grana, né? Teriam que voltar, não teria chance. Mas não, era uma coisa que as duas decisões estavam na mesa, né? Então, uma forma participativa de educar, né? E o que dá a ele? O que isso deu a ele também? A oportunidade dele usar a voz dele. Ele usar a voz dele, né, para ele falar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele estava sentindo acima de qualquer coisa, né? Eu acho assim fantástico. Eu acho essa troca assim fantástica quando você tem com uma criança, né? E toda essa mudança que a gente veio para cá, Lela, foi tudo conversado com ele. E ele tinha entre 9 e 10 anos. Então, a gente veio para Portugal conversando, porque ele ia ter que deixar amiguinho, né? Ele ia ter que deixar a casa da avó, que a gente sabe como casa da avó, instituição, é uma coisa muito importante para a criança, né? Aquela coisa... É praticamente a Disney, né? A casa da avó, assim. E a casa da minha mãe é a Disney, porque estão todos os primos lá, é todo mundo, tem a comida favorita de todo mundo, é a casa da avó. E a gente tinha que mostrar para ele que, assim, para a gente fazer isso, também tinha uns nãos que a gente ia ter que dar. Sim. Então, foi tudo muito conversado com ele, sabe? A gente tenta fazer isso. É lógico que eu não sou perfeita, né? Sim. Mas a gente Graças vai tentando... A Deus, não é perfeita. Mas a gente vai tentando participar ele, porque ele. E ele, desde bebê, Lela, ele participou de todas as refeições. Ele era bebê, a cadeirinha dele ficava no lugar onde a gente estava jantando e comendo. Ele ainda não falava, ficava lá brincando, mas a gente estava ali conversando. Então, eu acho que, por mais que ele não tivesse ainda a cognição, mas ele já estava ouvindo tudo que estava sendo decidido na família. Com certeza, com certeza. E isso foi o que eu trouxe, não sei se, né? Enfim, a gente tem todas as nossas dúvidas, né, Lela? Mas eu quis trazer só um pouquinho dessa minha historinha, porque eu acho que quando você dá voz para uma criança, às vezes você se surpreende. Sim. Entendeu? Com certeza. É mesmo. Vai lá, Beata. Bom, Ilela, enfim, você agora está com vários projetos aí que você está colocando para o mundo, trabalhando, né? Iniciou aí a sua jornada, que na verdade ela já vinha sendo construída desde lá quando você começou a estudar educação parental. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, como é que foi o processo de mentoria, o que você encontrou ali, qual foi, assim, na verdade, assim, você já tinha todo o processo, né? Quando você chegou para a gente, você já tinha muita coisa construída. Mas em que o processo de mentoria te ajudou a tirar essas ideias e colocar esses projetos para o mundo, assim? Ou de forma mais efetiva, né? Tipo, acreditar que você poderia seguir adiante com aquilo tudo que você já tinha dentro de você. Ótimo, ótimo, Roberta. Duas coisas importantes é o seguinte. Primeiro, assim,
que eu comecei a sonhar com esse projeto antes, na verdade, de existir essa profissão, né? Quando os meninos eram pequenos, eu estudava, lia, e fui fazendo as mudanças na minha vida, na minha casa, observações, né? E eu falava para o Marco, meu marido, assim, eu vou trabalhar com isso. E ele falava assim, isso o quê? Você vai fazer psicologia? Eu falava, não, não é psicologia, mas eu não sei o que é. Mas eu vou trabalhar com isso. Eu sempre falava isso para ele, até que apareceu, né? A Magda com o curso. E, então, quando eu cheguei para vocês, apesar de vocês terem essa visão que muita coisa já estava feita, eu não tinha esse sentimento, entende? Para mim, era como se tivesse tudo assim, como se fossem ideias, eu acho que eram mesmo, ideias, boas ideias soltas no oceano, sabe? Essa é a sensação que eu tinha. E uma das coisas que mais me marcou, assim, do processo que vocês fizeram comigo, né? Na verdade, foram duas coisas que eu acho muito importantes. Eu acho que foi ele não ser uma imersão, para mim foi muito importante, porque eu tive um tempo, como nós tínhamos um encontro por semana, né? De uma semana para outra, eu amadurecia muita coisa, vivia muita coisa. Isso foi uma coisa que foi muito legal, sabe? Ter sido um processo realmente de várias semanas, sabe? E a outra coisa que foi muito interessante, e eu acho que eu, inclusive, falei isso para vocês no fechamento, no final, foi assim, eu achei o trabalho que vocês fizeram comigo foi um trabalho de feminino e masculino muito equilibrado, sabe? Então, ele tinha uma estrutura, que é o masculino. Esse tema é um tema de interesse, né? Para mim, é um tema que eu trago muito na educação parental, porque um dos braços fortes da educação parental do projeto é o Mãe de Menino, né? Então, dentro disso, a gente fala sobre machismo, sobre feminismo, sobre feminino, masculino, enfim, né? Mas, voltando, né, ao processo da consultoria, eu senti durante todo o processo que existia um chamado para a intuição, sabe? Existia um chamado para a delicadeza, existia um chamado para a beleza, né? Que são características femininas, né? Existia um respeito ao tempo, né? Eu acho que o feminino confia, existia uma confiança. Eu sentia da parte de vocês uma confiança que nem eu mesma sentia em mim, sabe? Então, acho que esse lado feminino e, ao mesmo tempo, um lado de estruturação, ia caminhando. Quando eu via, depois de 3 encontros, já tinha uma coisa desenhada. Eu falava, peraí, mas como isso aconteceu? Sabe? Foi sendo estruturado, foi sendo conduzido, né? Eu acho que, porque a condução, o controle, entre aspas, né? Ter as rédeas é masculino. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais, sabe? Assim, que ajudou que, no final, o produto final fosse um produto final muito completo, eu acho. Eu adoro quando você fala isso, que o feminino aflora, porque é exatamente esse caminho que eu estou fazendo de autoconhecimento. Foi o que eu te coloquei, que eu falei, que eu tenho um masculino muito exacerbado, e nesse meu processo ali, desde os 39 anos, quando eu comecei nesse processo de querer mudar de carreira, de querer me conhecer mais, que alguma falta eu estava sentindo, eu acho muito legal quando você fala que a gente consegue equilibrar, né? O masculino e o feminino, porque essa é a minha transformação, Sim. né? Que é esse equilíbrio, e trazer um pouco dessa beleza que é o feminino, e que às vezes a gente se esconde, né? E eu, como desde cedo eu quis trabalhar em multinacional, né? Ser executiva, então eu tive cada vez mais que esconder o feminino. Ponto, porque a gente sabe que o mercado hoje está muito melhor, mas há 20 anos atrás não era assim, né? Então, a gente teve que trabalhar bastante nisso. Tem uma frase que fala, né? Que a gente veio ensinar aquilo que a gente veio aprender, né? Então, está bem coerente. Tá bem... Né? Gente, eu estou fazendo esse podcast depois que eu fiz a terapia, né? Então, você imagina como é que está a minha cabeça, né? Eu desliguei da terapia há 30 minutos atrás, então está tudo borbulhando.
Então, o que eu falo é exatamente isso, que essa mentoria que eu e a Roberta a gente faz de Life Design, ela, na verdade, ela é uma cura. A Sim, cada, a cada encontro, ela é uma cura, né? E sim. eu só me toco disso depois, né? Muito tempo depois, e às vezes só quando eu começo a terapia. Ô, Cris, e é interessante, né? Assim, eu falava com a Roberta muito isso também, eu falava para vocês duas, porque assim, olha como é que chamava, consultoria, né? Consultoria, o que que você imagina, né? Aquela coisa pragmática, aquela coisa organizacional, organizada. E vocês vinham com aqueles templates nas apresentações, assim, cheio de cores, de flores, de ousadia, de convite, de não sei o quê. E eu falava, gente, mas como assim? Eu juro, no início eu pensava, "Pô, isso não vai dar em nada. Eu já falei, né, para vocês isso. Eu já falei Todo isso. mundo Eu pensa falava isso, isso, Léo. eu falava, gente, isso não vai dar em nada, mas vamos assim mesmo, confia. Né? É Então, exatamente isso. É porque a gente traz o lúdico para poder trazer o pragmático. totalmente o lúdico, a beleza, a criatividade, sabe? Então, eu acho assim, que são coisas que a gente, no nosso imaginário, muitas vezes não dialogam com ter um negócio, com ser eficiente, sabe? E precisam dialogar, né? Precisam. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita do trabalho de vocês, sabe? Muito forte, muito bonita e muito forte. Uma pergunta que não está no nosso guião. Pode, Claro. Olha só, você fala muito do ativismo amoroso, sim. e eu adoro isso. Eu Aham. adoro ativismo amoroso, eu acho isso muito forte. Sim, Porque eu acho que, assim, ativismo você já vê que é uma coisa que você acredita, é aquela coisa sim. que você não consegue abrir mão, é aquilo que está dentro de Aham. você. Aí você coloca o amoroso no Sim, ativismo. Como sim, que a gente faz um ativismo amoroso? É uma coisa que. É isso que você falou, que às vezes parece que não dialoga. sim. Vamos Então, lá. assim, para quem está ouvindo a gente, explica o que é essa coisa linda do ativismo amoroso. Vou explicar. Inclusive, te agradeço essa oportunidade de explicar. Tá. Porque o que, que acontece? O ativismo, a vida inteira, eu sabia que esse trabalho do Mãe de Menino era um trabalho ativista. Eu sempre soube, né? Só que eu nunca me identifiquei com um ativismo que discute, que briga, que se opõe, sabe, um lado e o outro. Eu não me identificava com isso. Então, eu tinha dificuldade de achar um caminho realmente para colocar esse projeto no mundo, primeiro por esse motivo. E segundo, por um motivo que eu também precisei ir trabalhar, que era o quê? Eu tenho uma voz rouca. Então, eu achava que a minha voz era fraca para o que eu queria dizer. Então, quem foi que começou essa cura para mim, esse caminho? Né? Porque nós estruturamos, o projeto estava estruturado, e o Mãe de Menina, ele tem uma treta. O assunto dele, falar de machismo, falar de feminismo, falar de pai, de mãe. Ele é só treta atrás de treta, né? E aí, o que aconteceu? A primeira porta que foi aberta para o encontro do ativismo amoroso foi o livro da Bell Hooks, que é, inclusive, um dos livros que eu quero indicar. Lá no final, vou falar um pouquinho mais dele, tá? Que é Tudo sobre o Amor. Eu li o livro, falei, meu Deus, que isso? Que caminho é esse? Li de novo, li 2 vezes. O livro começou a me fazer entender que é o amor que vai fazer a gente transformar o mundo do jeito que a gente quer, e não a guerra, sabe? O livro foi o primeiro passo. Depois nós lemos, eu convidei uma amiga e a gente fez a leitura em voz alta. Um dos projetos do GEM é ler em voz alta, né? E aí a gente leu ele está no Telegram disponível para quem quiser entrar lá no @gematransforma, na bio tem ele lá disponível para a pessoa escutar, no carro, antes de dormir, né? Ele é maravilhoso, para mim, ele é como se fosse uma bíblia para mim hoje, esse livro na minha vida. Inclusive, assim, eu sempre recomendo, escute se você quiser, mas compre o livro, leia, dê de presente, porque é isso. Ele já é o primeiro passo do ativismo amoroso. É como se fosse uma linguagem que a gente vai escolher para falar o que a gente quer falar. E depois disso, eu fiz um trabalho com a Roberta,
que é uma educadora parental e professora de canto, e ela fez um trabalho comigo, onde eu tive a oportunidade de visitar na minha infância alguns momentos, né? Ela fazia um trabalho comigo de vocalização, e no final ela me dava uma música para cantar. E quando chegava num tom um pouco mais alto da música, eu parava e começava a chorar. Eu não conseguia cantar. Eu não conseguia cantar. Eu começava a chorar. Então, eu fui percebendo que eu não me permitia a potência da minha voz, né? Por quê? O que a gente ouve na infância? Fala baixo, você está gritando, não é? Entre outras coisas. Isso, assim, para quem foi educada numa família que não falava cala a boca, né? Porque a gente sabe que em muitas famílias as pessoas falam cala a boca, né? Então, eu fui vendo o impacto disso, de falar baixo, de silenciar, de não falar o que eu queria, de não expor a minha vontade, eu não quero dormir na casa de fulana, né? Então, o ativismo amoroso, ele passa pelo entendimento de que a gente vai poder falar qualquer coisa que a gente quiser, mesmo com uma voz rouca, mesmo com uma voz mais suave, mesmo de um lugar de amorosidade, mesmo escolhendo não brigar e não discutir com a outra pessoa, né? E isso vai acontecer, é difícil porque não tem uma fórmula mágica, né? Por isso que eu falo que o livro da Bell Hooks, eu acho que é o grande chão, sabe? É por onde a gente vai conseguir transitar e entender um pouco mais sobre quais são esses desafios, porque ao lê-lo e ao introjetar aquilo ali que ela fala, e ela fala sobre vários aspectos, ela fala sobre espiritualidade, ela fala sobre amor próprio, ela fala sobre sexualidade, ela traz o amor em todos esses âmbitos, né? Então, a gente vai começando a entender na prática como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer na prática? Quando tiver uma pessoa dizendo não, esse menino não pode fazer isso, não pode jogar bolinha de gude. Adorei, Roberta, o exemplo da bolinha de gude, né? Como é que a gente vai falar? A gente poderia falar assim, não, pelo amor de Deus, deixa essa menina brincar, a pessoa também não pode ter vida. Não, a gente vai falar assim, mas olha o tanto que ela gosta de brincar de bolinha de gude. Vamos deixar ela brincar de bolinha de gude. Olha o tanto. A coisa mais importante não é a pessoa ser feliz, gente. Não é a coisa mais importante do mundo a pessoa se realizar, ser feliz, fazer uma coisa que gosta. Deixa a menina brincar, sabe? Então, assim, dando um exemplo bem bobo para vocês, né? É como se fosse isso, a gente vai achando um outro caminho de dizer a nossa linguagem sem ser no embate. E aí não quer dizer que não vai ter um embate nunca. E aí é por isso que eu falo que a autocompaixão feroz, ela vem compor esse ativismo amoroso, porque em algum... Outro termo que eu acho maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É uma abertura de portal para mim. A autocompaixão feroz é um portal que se abre, assim. Então, assim, você vai entender que você vai falar assim, não, escuta aqui, ó, eu também tenho direito, né? Eu também tenho direito. Eu também tenho, eu também quero falar, também quero opinar, eu quero dar minha opinião aqui, quero que a minha opinião valha, não é? Então, e são nas pequenas coisas do dia a dia. O mais bonito de tudo é isso, é que é um ensinamento para a gente usar desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E o que eu acho mais legal é que isso convida a gente, não é a gente ser submisso, a gente ser bonzinho. Pelo contrário, a gente ser ativista com aquilo que a gente acredita, mas sem precisar impor, né? Sem precisar, né, ser, né, grosseria, né? Então, Porque, Roberta, o que eu sinto, assim, principalmente nesse assunto, né, que a gente traz no Mãe do Menino, os homens e as mulheres estão vivendo de uma forma tão difícil, né? Assim, o que a gente percebe hoje? Que virou quase uma guerra dos sexos mesmo. Não sei se vocês concordam um pouco com isso que eu estou dizendo, mas o entendimento, a visão que eu tenho é que virou mesmo uma guerra dos sexos, né? E na realidade, o que a gente precisa, a humanidade, o que a gente precisa é enxergar homem e mulher como humanidade, né? Quando a gente enxerga os homens e as mulheres, cada um com as suas dificuldades, e é onde eu falo, né?
Esses dias eu estava comentando aqui em casa e eu falei sobre criar meninos feministas. E o Marco deu um pulo, né? Meu marido desse tamanho, assim, não, peraí, calma, você não vai falar isso no Gema, não, né? Eu assim, não, isso aí as pessoas não vão entender. Não, você não fala isso lá, não, desse jeito, ficou desesperado. Entendeu? Por quê? Porque, olha para você ver, como é que foi a possibilidade de eu ver como é que essa palavra feminismo, feminista, estava deturpada para ele, uma pessoa que vive dentro dessa casa comigo. Estudo isso há anos, né? Então, a gente está tendo que ir visitar o mundo básico, né? Do que é o movimento feminista. Aí, finalmente, fui explicar para ele, falar, não, o feminismo não é o contrário do machismo. O machismo o machismo também não é só dos homens, existem mulheres machistas, né? Então, o machismo, ele considera que o homem é, sim, superior à mulher. Ele é melhor do que a mulher, ele é mais capaz do que a mulher. Isso é o machismo. O feminismo não acha que a mulher é melhor do que o homem. Ele falou para mim, mas tem mulher que acha sim. Eu falei, nós estamos falando do movimento feminista. O movimento feminista é importantíssimo. Ele fala que mulheres e homens devem ter direitos e deveres iguais. Isso que o movimento feminista prega. Então, por que um homem não pode ser feminista? Pode. Você não acredita? Ele falou, eu acredito. Então, você é um homem feminista. Mas dá um bug, né, às vezes, no cérebro da gente. Né? Dá muito bug. Dá muito bug. A gente tem muito preconceito desses termos, né? Eles foram muito deturpados, né? Até as próprias feministas, antigamente, elas tinham muitos rótulos, né? Era aquela mulher com cabelo embaixo do braço, não se arrumava. Tinha um estereótipo assim que foi criado, que eu não, né? Enfim, mas que a gente precisa ir O que às vezes desconstruindo. parece é que para ter voz precisou ser assim. Precisou ser masculino, né? Precisou vir uma coisa forte. Sem dúvida, Roberta. Né? Para poder, que só assim as pessoas iam ouvir. E agora eu acho que a gente está começando a entrar num outro momento. Sim. A gente está começando a entender que pode ser feito de outro jeito. E aí, olha que legal, fazendo um link com o que a Cris falou no início do ativismo amoroso, como é que eu considero? A partir do momento que eu entendi isso, né? Então, vamos dizer, nós três saímos aqui agora desse encontro e nós três entendemos isso. Então, eu posso levar isso para a mesa do restaurante que eu vou na sexta-feira, eu vou jantar lá com 6 amigos, né? Eu posso levar isso para a roda de mães da escola dos meus filhos, eu posso levar isso para minha família, eu posso conversar, como a Roberta falou, eu tenho conversado muito com minha mãe sobre isso, tenho visto, Roberta, movimentos maravilhosos de mulheres que são convidadas para, olha aqui, até me arrepio, que são convidadas pela educação parental, ou que vão para terapia, também acontece, e que têm tido diálogos com a mãe, com a própria mãe, assim, que não tiveram nunca a oportunidade de ter tido enquanto meninas, sabe? Então, olha que beleza isso, por mais que haja uma resistência, que não seja um entendimento fácil, né? Então, assim, não é para... Você vai ter um embate com sua mãe? Vai, porque às vezes ela tem resistência, ela não quer que mude, ela acha que o jeito de honrar a mãe dela é assegurar que você faça igual, entende? Sim. Então essas conversas são muito bonitas, assim. Feliz que você esteja tendo essa oportunidade também. E isso é que eu acho mais maravilhoso assim no seu trabalho, sabe? Porque desde a primeira vez que eu tomei contato com as suas ideias e com o que você já tinha caminhado, o benefício que isso tem e o poder transformador é sensacional, sabe? É fantástico, é incrível. É assim, cara, a gente... E acho que quando você fala que nós somos a doula, eu me sinto super orgulhosa, porque eu acho que, cara, caramba, é tão sensacional o trabalho dela, é tão incrível. Que bom que ela pode colocar isso no mundo, sabe? E aí, se você quiser contar um pouco aqui, né, para a gente, para todo mundo, como é que está hoje, né, quais são as iniciativas que você está tocando, quais são os públicos, aonde te encontrar, o que você está pensando para o futuro? Tá, ótimo, Roberto. Vocês duas são doulas, viu? Podem saber. E, então, o projeto
o projeto Gema começou realmente como um projeto de educação parental, mas eu acho que, no fundo, ele já sabia que ele ia navegar por outros mares, né? Porque hoje, o primeiro projeto principal, que nasceu agora, né? Acabou de nascer, eu estou conduzindo o grupo, eu já tinha feito na pandemia, como acredite, um grupo menor, né? Sem ter feito um lançamento nem nada, então dessa vez fizemos um lançamento maior, e eu estou conduzindo um grupo durante 4 semanas, que é o Mãe de Menino. Qual que é a proposta do Mãe de Menino? Fazer todas as reflexões necessárias para educar os nossos filhos de acordo com uma educação mais igualitária, né? Com uma educação igualitária, pregando esses conceitos, né? Um outro projeto do GEMA é um projeto para escolas, que se chama Cuidar para Transformar. Eu estou apresentando para algumas escolas agora, né? Ele é um projeto que pode ser pocket, de um encontro só de 3 horas, ou ele pode ser estendido, que é o meu xodó, na verdade, porque, como eu falei para vocês, do próprio projeto de vocês, a transformação ela acontece com o tempo, né? Então, o projeto estendido ele vai acontecer durante um semestre inteiro na escola. E qual é o objetivo dele? É a escola como comunidade. Trabalhar a escola realmente como comunidade, colocando em grau de importância pais, professores, coordenadores, diretores e funcionários, né? Esse é o projeto Cuidar para Transformar. E, além dele, é um outro projeto que eu estou desenvolvendo, um outro projeto que não está totalmente formatado, mas é um projeto que eu venho sentindo o chamado dele muito pelo fato, por ver a vivência, né, dos meus filhos, também na adolescência, que é o Multiverso, que é um projeto de repertório. Então, é um projeto que eu acho que faz eco e me lembra do meu sonho, que é conhecer o mundo. Porque conhecer o mundo nada mais é do que extrapolar os nossos limites culturais, conhecer outras culturas, beber um pouco na fonte, trazer um pouco disso para onde a gente vive, né? E o Multiverso, ele quer fazer isso, porque com a história da vida moderna e os meninos na adolescência estarem completamente bitolados para Enem, né? Assim, irem caminhando para esse lugar, né? O Multiverso, ele vem fazer um convite para o quê? Para a gente expandir um pouco o repertório deles, né? Então, eu ainda estou formatando, mas a ideia é que seja oferecido fotografia para adolescentes, percussão para adolescentes, e aí a gente começa, né? E começa a vir um monte de outras coisas, né? Então, palhaçaria, uma série de coisas que vão ser oportunidades para que eles, pelo menos em algum momentinho, tenham a oportunidade de expandir um pouco o universo deles, né? Que muitas vezes está restrito ali para as redes sociais, para tarefa de casa, simulados, né? Esse repertório mais limitado mesmo, né? Então, é isso. Então, estamos nessa parte, seguimos parindo, né? Novos projetos, mas eu acho que agora num chão assim, muito bem estruturado, né? Eu acho que foi isso que vocês me ajudaram a fazer, a construção dos pilares, né? A construção dos valores, né? Foi o convite que vocês me fizeram para visitar, que eu considero que é a grande fundação, né? Eu acho, Gina. Ai, que coisa linda! Não, eu acho tão lindo quando você traz assim o expandir a consciência de um adolescente, né? Porque é até um pouco contraditório, né? Porque o adolescente ele é totalmente expandido, né? Porque ele está Deveria exatamente, ser. Ele deveria exatamente. ser. Eu estou falando em termos de, né, de Sim, construção de sim. ser humano. O adolescente é quando chega na expansão até sem limite, né? É uma É, expansão mesmo de consciência. é. E de repente a gente tem que dar isso, porque a gente tolhe tanto e Sim. ainda tem as redes sociais, a gente sabe disso tudo. A gente tolhe tanto o adolescente que você tem que fazer esse trabalho, né? Então, é lindo, é lindo. Eu acho, Cris, que tem uma coisa assim, que a gente percebe muito hoje, assim, os adolescentes, de uma forma geral, e não só eles, tá? A gente percebe isso nos adultos também, uma, uma tendência a um autocentramento, sabe?
um autocentramento, que aí isso sim é uma coisa que, como sociedade, a gente vai se preocupando, né? Porque a gente, como sociedade, a gente precisa muito da força da coletividade. É só através da força da coletividade que a gente consegue transformar, que a gente consegue realmente cuidar do mundo de uma forma geral, né? É só assim que a gente consegue andar, Lela. Assim a gente consegue andar. Então, quando a gente Porque vê, quando a gente está sozinha, cheia de... olhando para o nosso umbigo, você não sai do lugar. sim. Então, esse autocentramento que a gente identifica, que na realidade foram uma coisa da vida moderna mesmo, né? Assim, por exemplo, eu dormi com as minhas 2 irmãs até os 15 anos. Era um quarto com 3. Então, a gente tinha que administrar quem queria a luz acesa, quem queria a luz apagada, quem queria ouvir música, quem não queria, Que era uma treta. quem ia usar o banheiro primeiro, se a Tinha um outra... telefone em casa, só tinha um telefone em casa. Telefone. Então, se a pessoa queria ficar com o namorado lá 1 hora no telefone, A outra estava gritando. a outra estava gritando, a mãe falava, preciso ligar para sua avó. E hoje, o que acontece? Os nossos filhos, cada um tem seu quarto, cada um tem seu banheiro. Claro, a gente está falando, né, de uma classe privilegiada, né? A gente sabe que nas classes menos favorecidas a realidade é muito diferente. Mas falemos aqui, né, do nosso mundinho aqui, né? Então, cada um tem seu telefone, cada um tem seu quarto, cada um tem seu banheiro. Como é que seria diferente? É verdade. Concorda? Né? Então, o que a gente precisa realmente, o que a gente pode fazer é convidar, eu acho que é uma abertura mesmo digital, né? Convidar para esses momentos onde, sim, vai ter que ir, sim, não vai ter Wi-Fi, sim, vai ter que ir com mais 3 no carro, sim. É quase que propositalmente convidá-los ao desconforto. E sabe o que eu acho interessante? É que eles têm... O ser humano tem curiosidade inata. E talvez eles só precisam de um chamado para isso, né? Para esse despertar, para esse mundo, assim. Então, acho que se isso vira uma onda e se cada nós que somos pais, né, adultos responsáveis por uma criança, ou que não somos os pais, não somos quem cuida, somos quem está perto, quem está atento, consegue despertar para isso e trazer para esse mundo, porque hoje é isso que você falou, já nasceu assim, então nem sabe como é ser diferente. Não mesmo. Lembro que essa história da televisão, quando a gente teve um celular na minha casa, lá quando eu estava na faculdade, eu estudava em Niterói, minha irmã estudava em Botafogo, a gente morava na Tijuca, né, isso no Rio de Janeiro, e meu pai comprou um celular que era para as duas. Cada dia eu usava o celular. Isso aí, lá em casa foi com carro. Era um carro só, quando a gente custou para tirar a carteira, quando tirou era um carro. Era um dia ela, um dia eu, um dia ela, um dia eu. Então, você imagina, a gente já cresceu sabendo, né, dividir. Então eu acho que é um chamado, assim, e aí eu vou até falar um pouquinho aqui, um exemplo do Teodoro, pequenininho, que às vezes a gente está no restaurante, aí ele está cansado, pede para ver um desenho, aí a gente vai e dá um desenho. Aí, na última vez agora, a gente teve um feriado prolongado aqui, eu fui comprando livros para pintar, ele agora está viciado em pintar. Aí eu falei, vou levar um monte de livro para pintar, vou levar as canetas. Ele não pediu para ver desenho, por exemplo. É isso. Roberta, é isso. Você falou assim, olha, você trouxe um desenho. E sabe o que é mais legal? Que eu tenho muito essa lembrança disso também, na infância dos meus meninos. Eu já estudava, né? Eu já estava mergulhada, estudando. E aí, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a desenhar, a colorir com eles de vez em quando. E E ele pede, mamãe pinta comigo. Ai, gente, é uma delícia. E É uma sabe, delícia. a gente se conecta, a gente não sabe mais o que é aquilo ali. Então, botava uma música e ficava, e pintava. E tudo bem, vai ter gente que vai falar assim, nossa, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Tudo bem. É cada um, assim, se você tiver o chamado, se você sentir o chamado, quiser fazer, você vai experimentar uma coisa gostosa, tenho certeza, entendeu? Então, eu acho que você deu um exemplo excelente. E aí é onde a gente pensa, nós somos os adultos da relação. Nós somos os adultos. Somos nós que temos que estar cuidando, que estar atentos para isso. Porque não adianta.
a conta chega, gente. Essa que é a grande realidade, E né? a gente tem que ir atrás dos chamados que as crianças nos fazem. Isso, Então, a gente tem que cada vez mais... Aí eu já estou conectando até com outras coisas que a gente fala tanto, né? sim. Que é a nossa presença, né? A gente tem que estar presente para a gente ouvir esse chamado. A gente tem que trabalhar a nossa escuta, porque às vezes as crianças, elas é que chamam para a gente, aí a gente tem um insight. E quando ouvir, Cris, uma coisa muito importante é o seguinte, pontue para ele. Por mais que a gente ache que não, as crianças estão vendo e tudo, eles também estão se distraindo, porque também não está fácil para eles. Então, Não. pontue. Quando você fizer esse momento da presença, você fale assim, ó, vou deixar meu celular lá no quarto. Esse momentinho que vai ser só nosso. Agora a gente vai ficar fácil. Lela, toda noite, tá muito legal. Toda noite, o Mateus fala, mãe, hora da meditação. Que maravilhoso. Então, agora o nosso momento de... Eu já não ponho mais ele para dormir, ele tem 13 anos. Mas continua tendo esse momento, que é o momento meu e dele. Colheita que chama isso, viu? Pai, meus parabéns. Gente, porque foi lindo, porque assim, eu nunca abri mão de colocar para dormir, porque eu gosto, é o momento que eu converso, não sei o quê. Aí esse momento agora passou a ser a meditação. Aí a gente vai, deita e medita, escolhe a meditação, é aquela coisa, sabe? Então aí já tem. Às vezes, Lela, a gente está cansado, né? A gente fala assim, ai meu Deus, estou cansada. Mas aí você vai, aí você fala, graças a Deus que eu fui. Porque você também está fazendo por você, Cris. Sim, porque é o momento da minha presença. É o momento que eu estou presente. Porque ali não tem o... A gente está meditando. E é muito legal, porque eu sinto orgulho, porque eu só fui conhecer a meditação há 6 anos atrás que eu comecei a meditar. Sim. Então, você trazer essa consciência, não é que meditação vai salvar o mundo, mas ele já está tendo o primeiro momento que, assim, são 5, 8 minutos de presença que ele tem. E que ele vai ter um sono bom, é uma coisa que ele já está fazendo para ele também. Porque a gente sabe que as crianças também hoje estão, né, cheias de compromisso. Sobrecarregado. Então ele faz futebol, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E nesse momento é o momento que ele relaxa, né? Então é lindo. Galera, tá acabando o tempo, nem parece, eu queria ficar aqui 3 horas. Com certeza. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu queria fechar, que eu achei lindo também, no vídeo que eu vi, seu. Depois você vai dar o seu YouTube, o seu tudo. Eu fiquei hoje lá no seu YouTube. Que nesse vídeo que eu acho que você fala da infância, você também fala que o sonho gera pessoas. Sim. E eu nunca mais vou esquecer essa frase. Sim. Porque eu já acho que o sonho é o que te move para você construir as coisas, para você transformar. Né? Que é quando a gente se coloca com o nosso sonho, com o sonho da outra pessoa. Eu e Roberto, nosso trabalho é se conectar com o sonho da outra pessoa. Enquanto a gente não cavuca o negócio e não encontra o sonho que está por trás das ideias que as pessoas trazem, né? A gente vai indo até a pessoa encontrar esse sonho. E esse sonho gera pessoas, gera a transformação de cada pessoa, que naquele momento a pessoa está precisando, porque a gente vai se transformar quantas vezes? 1000 vezes durante a nossa vida, né? Durante os nossos quase 100 anos de existência, a gente vai se transformando. E se cada vez a gente se permitir sonhar, eu acho que aqui nós 3, a gente tem esse papel. A gente está se permitindo sonhar, e como a gente se permitiu sonhar, a gente está fazendo com que o outro sonhe. Então, você, Lela, está fazendo pais e mães sonharem novamente. Convidando, porque muitas vezes a parentalidade, o ter filho é lindo, mas você anula muita coisa. Demais. Muita coisa. Porque passa a ter um bem maior, um objetivo maior, e você se anula e depois você não sabe como resgata isso no momento que você tem essa abertura. A Roberta, ela está com um sonho ali de 4 anos que já tem o Theo. Vai fazer 4. Vai fazer 4 anos. E a Roberta também está trabalhando no sonho dela. Eu estou cada vez mais trabalhando no meu sonho. Então, eu acho se a gente conseguir que esse nosso trabalho ele se espalhe cada vez mais, pelo menos é o mundo que eu quero.
Eu acho que a gente está muito lindo e bonito e alinhado isso, né? O trabalho que vocês fazem, porque eu acho que a gente precisa voltar a sonhar. Eu acho que voltar a sonhar é como se fosse uma parte do remédio, do mundo adoentado em que a gente se vê meio inserida hoje em dia, né? Então, voltar a sonhar é parte do remédio. Ai, que lindo. Coisa linda. E, Lela, o Roberto, você tem mais alguma pergunta, mais alguma Não, coisa? agora eu quero saber, quero que ela dê para a gente as referências, tudo que ela tiver de Isso, indicação de livro, isso. os principais, assim. Gosto muito quando ela fala nos vídeos, olha, não precisa ler tudo, eu tenho aqui, ó. Isso, vou trazer tudo Eu mastigadinho. acho que você Olha tem lá uma os livros, ó. do que eu já vi, Olha do que eu lá. já conheci, dos nossos encontros, a sua curadoria é maravilhosa. Que Eu bom, que queria que você bom. deixasse um pouquinho aqui para a gente, né? Para a gente ter um gostinho e a gente Isso, poder procurar mais. que bom. Olha só. Bem, eu queria... O primeiro livro que eu quero indicar é o livro da Bell Hooks, realmente, que é maravilhoso. É um livro, assim... Eu já falei um pouco dele, né? Não vou falar tudo sobre o amor. Ele nos convida realmente para achar esse caminho do ativismo amoroso, né? O segundo livro é um livro que se chama Os Meninos São a Cura do Machismo. Então, é um livro... foi escrito por uma jornalista que se chama Nana Queiroz, e ele é um livro muito didático, muito fácil de ler, gostoso, explicativo. Ela remonta um pouco essa história do que a gente falou do feminismo e do machismo. Ela fala muito do patriarcado, que ajuda a gente a entender o que é, né, o famigerado patriarcado, né, que está aí no ar, que a gente respira. Então, traz muita luz. É um livro que traz muita luz para quem tem realmente interesse numa educação igualitária, né? E eu queria deixar, por último, um livro, a indicação de um livro que caiu há pouco tempo nas minhas mãos, mas eu tenho olhado com muito interesse para esse tema, que são as comunidades, né? Eu acho que quando o Krenak fala que o futuro é ancestral, ele quer dizer um pouco sobre isso, e é a forma com que a gente vai se salvar, é esse livro aqui, ó. Além de você e de mim. Inspiração e sabedoria para construir uma comunidade. Ele é da Gaia, a editora Roça Nova, mas é da Gaia Education. Então, a Gaia Education tem várias publicações muito interessantes e bem vanguarda, assim, sabe? E esse livro reúne uma série de capítulos. Foram pessoas que foram convidadas para escrever sempre no âmbito de como desenvolver comunidades. Então, ele fala sobre saúde e cura, que eu sei que também é um assunto que interessa muito, né, para vocês, sobre habilidade de comunicação, sobre empoderamento pessoal e habilidades de liderança, Eu quero ele abraçando a agora. diversidade. Eu também. É maravilhoso, Quero é ler maravilhoso. agora. É uma pérola mesmo. E o primeiro capítulo dele, que é dentro de Construindo a Comunidade e Abraçando a Diversidade, é sobre o poder da comunidade. Então, eu acho que a gente precisa realmente resgatar esse senso de comunidade, não só nos nossos ambientes de convívio, onde a gente vive. Esse livro me abriu assim para a parte prática do que significa a importância da rede de apoio. Porque muitas coisas a gente fala, e elas ficam pairando aqui no nosso cérebro, né? Na nossa mente. Elas existem no âmbito da nossa mente, mas a gente tem muita dificuldade de trazer esses conceitos para a realidade, para o dia a dia. Como é que eu atuo para combater isso? Como é que eu atuo para que isso aconteça? Então, esse livro abriu muitas portas para como fazer, como criar esse mundo que a gente sonha com ele, né? Acho que é isso. Maravilhoso. Como colocar em Que prática, né? De lindo. fato. Eu Vou colocar gostei em prática. disso. Viu? Lela, passou muito rápido. Muito, gente, delicioso, Eu sempre é estava A gente vai morrendo ter de delicioso. que saudade. a gente vai ter que fazer volume 2, volume 3, volume 4. Vamos, vamos. Então, olha só, Lela, muito obrigada por ter vindo nessa nossa retomada do podcast. Foi muito importante ter você aqui. Foi uma honra. Como sempre foi uma aula para mim, né? Porque Para mim você também. diz que a voz rouca não tem lugar, né? Você sempre achou isso, que a voz rouca não tem Ela era lugar. Para fraca, né? mim,
Para mim, a voz rouca, a voz rouca, olha que coisa engraçada. Eu sempre tive como se fosse uma pessoa muito decidida. Cristiano Torlone tem uma voz rouca. E para mim, eu sempre achei aquilo ali o poder de uma mulher. Então, assim, para mim, a voz rouca tem muito poder. Entendeu? Que bom te Então, ouvir. só quis trazer isso porque eu acho que realmente tem um poder. É muito lindo. E a cocriação do seu projeto foi muito lindo para a gente. Foi uma jornada incrível. Eu acho que a gente realmente foi cocriando mesmo. E é o poder da comunidade, é o poder do grupo feminino aqui junto, trabalhando, colocando o seu lado masculino, o seu lado feminino, a sua vulnerabilidade. Várias vezes a gente sabe que dá vontade de desistir e de procrastinar. A gente sabe que isso tudo acontece nessa O medo, jornada. né, de onde vai chegar, se vai chegar. Isso que você trouxe, né, que você falou assim, poxa, no começo eu não sabia onde é que ia dar. E a gente tem que segurar isso, e a gente tem que, né? E a gente tem que, com muita amorosidade, segurar esses sentimentos que vocês têm, porque faz parte esse desconforto. Vocês fizeram isso muito bem. Assim, eu lembro que às vezes eu tinha que ter feito alguma tarefa, e aí eu chegava já assim, né, achando assim, ai meu Deus, não fiz, com a chibata, né? E aí vocês falavam assim, não tem problema não, não tem problema não, nós vamos seguir. E eu pensava, gente de Deus, e agora? Né? Então, assim, eu sou realmente muito grata, queria agradecer muito vocês, não só, né, o desenvolvimento do projeto todo, mas o convite também para estar aqui hoje. E a gente agradece a confiança também, né, que eu acho que é fundamental, né, em todo esse processo que a gente teve. Verdade. Muito obrigada. Obrigada a você, Lela. Obrigada, Roberta, minha eterna companheira. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E até o próximo episódio. Tchau, beijos. Tchau, tchau.